Salve Maria! Eu sou Rogério Milani de Aquino, congregado mariano da Congregação Mariana da Capela Bom Jesus, da Comunidade da Joia, município de Quarto Centenário, e pertencemos à Federação da Congregação Mariana da Diocese de Campo Mourão, no Paraná. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a história da Congregação Mariana, mais especificamente sobre o surgimento das congregações marianas. O ano é 1563. O local do surgimento, um colégio em Roma. Antes de nós falarmos do surgimento da Congregação Mariana, eu gostaria de lembrar um pouquinho qual que era o contexto com que a Igreja Católica vivia em 1563. O Papa era Paulo III. Em 1563 se finalizava o Concílio de Trento, que se iniciou em 1545 e finalizou em 1563, no ano da fundação, no início das congregações marianas. A Igreja vivia, até então, no século XV, o grande movimento da Reforma Católica, depois da Contra-Reforma, e assim desse movimento havia um anseio muito grande por mudanças na Igreja Católica, devido a situações vividas no passado, nos séculos anteriores, como o cisma e tantas outras situações com que a Igreja, e ataques que a Igreja acontecia, e erros dentro da própria Igreja Católica. E aí então essa reforma, que depois com a Contra-Reforma, fala-se também da Reforma Protestante, mas enfim, esse concílio veio trazer muitas mudanças, né? Mudanças nas ordens religiosas, novas ordens foram criadas, como os franciscanos, mudanças na vida monástica, e assim tantas outras mudanças que aconteceram na Igreja Católica. Lembrando que nessa época havia pouca ou basicamente nada de abertura para os leigos. A abertura para pastorais, movimentos e serviços, ela aconteceu somente após o Vaticano II, né, em 1961, pertinho de nós. Então, nessa época, era tudo feito pelo clero, né? Então, a partir daí foi reafirmado o celibatário clerical. E, a partir dessa nova mudança, desse novo olhar para os padres, criou-se, então, os seminários para formar sacerdotes, ou se houve uma preocupação com os seminários para a formação de novos sacerdotes. Um pouco antes, no final da Idade Média, já um pouquinho mais atrás da Igreja, já havia essa preocupação. E houve um movimento que chamava a escolástica. O que era a escolástica? A escolástica era uma filosofia que tinha, sim, por importância mostrar que havia entre razão e fé a importância da filosofia. Então falava de razão, fé e filosofia, que tinha que haver uma íntima união na formação. Se nós formos dar uma olhada na nossa regra de vida, na regra de vida número 28, nós vamos encontrar um resquício dessa escolástica na nossa regra de vida, né? Que fala que a formação espiritual de um congregado mariano deve levá-lo a uma união vital entre fé e vida. Então, aí vem um pouquinho lá dessa escolástica. Mas todo esse contexto é para a gente entender como que foi o momento que surgiu as congregações marianas. E aí surge um novo personagem, né? Padre, ainda não padre, mas Jean Leoni. Um jovem que veio ao encontro de Santo Inácio, que já havia fundado a Companhia de Jesus, né? Santo Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, e aí, a partir daí, ele veio na procura para se tornar um sacerdote. Então ele veio na procura de Santo Inácio, ingressou na Companhia de Jesus, e após um tempo de estar na Companhia de Jesus, ele foi transferido para o novinciado em Perugia, onde lá ele se tornou um escolástico. A escolástica era o movimento, o escolástico eram os padres que se tornavam formadores de novos padres dentro dessa filosofia de razão, fé e teologia com uma íntima união.
e ele então se tornou esse formador escolástico. Jean Léonisse, padre Jean Léonisse, então, depois formado, ele teve contato com vários movimentos, várias instituições que surgiram na Itália pós-Concílio de Trento. Começou então a aparecer os primeiros movimentos para os leigos, como o Colégio da Virgem Maria, ou conhecido como Oratórios do Amor Divino, que aí eles eram constituídos por leigos, um grupo pequeno de leigos, que eles eram motivados a praticar as virtudes cristãs, né? A vida comunitária, frequência aos sacramentos e obras de misericórdia. Então começou ali ele ter contato com esse primeiro grupo. Depois surgiram a Congregação do Nome de Jesus, mas daí era mais para o clero, para os sacerdotes. Depois também ele teve contato com a Congregação dos Santos Anjos, que foi fundada por Jerônimo Nadal, né? E também depois foi formada congregações na Sicília, em Siracusa, e assim por diante foi crescendo esses movimentos que surgiam dentro da Igreja Católica. E ele tendo esse contato, ele reuniu então alguns estudantes, né? Por ele ter essa função escolástica, ele reuniu alguns estudantes também para que pudessem aprofundar na vida cristã, aprofundar a sua vida espiritual, fazendo o exame de consciência já proposto por Santo Inácio, né? A frequência dos sacramentos, a devoção a Nossa Senhora, e assim com esse pequeno grupo de estudantes ali surge então a primeira congregação mariana, esse primeiro movimento da congregação mariana. Então, como essas congregações que eram para o clero, elas já surgiam como associações, também a congregação mariana surgiu com uma associação de pessoas, né? Hoje a gente conhece muito pastoral, movimentos, né? Mas a congregação ela surge como congregação, como uma associação sem fim lucrativo, mas uma associação de pessoas que querem se aprofundar na vida cristã. Bom, esse grupo então formado por Padre Jean Léonisse mais alguns estudantes, viria a ser então uma das primeiras congregações marianas que depois veio a se difundir e esparramar por vários locais, chegando até o Brasil depois. Nós vamos ver isso podemos ver isso em outros vídeos depois. Mas 2 pontos na formação dessa primeira congregação mariana a gente tem que dar uma olhada. Não era só realmente reunir as pessoas para congregarem junto. Um primeiro ponto a ser olhado era a finalidade desse grupo, dessa associação, que era levar as pessoas que ingressassem ali a animar a sua vida de estudos através de uma espiritualidade e unir todos os aspectos deles entre fé e vida. Isso a gente pode ver numa primeira regra, quando a gente se encontra, datada de 1574, que essa regra diz: o fim da nossa congregação é unir formação científica com a vida cristã. Então era levar as pessoas a essa união vital entre fé e vida. Um outro aspecto era a responsabilidade dada aos leigos. Até então não se existia dentro da Igreja Católica, que eles tinham a responsabilidade de quem participava dessa congregação mariana dos leigos, de criar suas próprias regras, de escolher quem iria coordenar e de fazer o sistema organizacional, fazer o sistema de organização das congregações marianas. Até então, era só uma congregação de leigos junto com o padre. Ela veio a se tornar mariana porque o grupo assumiu essa inspiração mariana, porque eles se reuniram, começaram a fazer suas reuniões na capela de Nossa Senhora de Anunciação, pertencente ao Colégio Romano, onde havia sobre o altar-mor um quadro da Anunciação com o panorama completo da contemplação da encarnação, dos exercícios espirituais ignacianos, com a Santíssima Trindade,
E toda a criação e a humanidade com Maria e o anjo no centro. É uma obra, essa pintura onde eles estavam nessa igreja, de Federico Zuccari, né? Então, ali se tornou mariana, por inspiração mariana, por estarem numa capela mariana, e ali se tornou então uma vivência de congregação mariana. A partir do ano 1565, padre Jean Leoni começou então a fazer algumas viagens e formar outros pequenos grupos, a maioria deles dentro dos colégios dos jesuítas, da Companhia de Jesus, né? E aí então as congregações marianas começaram a se esparramar por toda a redondeza onde tinha os jesuítas, começaram a levar. O Papa Gregório XIII, vendo que tudo isso era bom e era costume dos papas presentear os movimentos dentro da Igreja Católica, isso a gente viu com a Cruzada e outros movimentos que aconteceram dentro da Igreja Católica, e com a Congregação Mariana não foi diferente, com alguns privilégios. Então, o Papa Gregório XIII, ele, numa bula papal, ele disse que essa primeira congregação mariana que surgiu ali em Roma, ela seria a Mãe Cabeça, ou a primeira congregação mariana, a mãe cabeça de todas as congregações marianas, depois, através de uma bula dita como prima primária, a primeira congregação existente. Porque ela foi considerada como um modelo para as demais que viessem surgir dali. E que todas as congregações que surgissem dali para frente, elas deveriam estar ligadas a essa prima primária, deveriam se filiar, acho que é a palavra correta, né? Para que tivessem ligadas ali e usassem daquela como modelo para se iniciar as próximas. E a partir daí, então, as congregações marianas foram difundidas, primeiro ali nas cidades perto da Itália, Espanha, Portugal, Alemanha e assim por diante, até chegar aqui no Brasil. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, né, que eu gostaria que vocês pudessem acompanhar com a gente. Se vocês gostaram desse momento com a gente, de conhecer um pouquinho mais das congregações marianas, um pouquinho da história das congregações marianas, curta o vídeo, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais, porque nós somos mais que amigos marianos. Salve Maria!